Ao longo da história, muitas guerras foram travadas por motivos claros, como território, poder ou recursos. No entanto, algumas guerras ocorreram por razões tão bizarras e inesperadas que deixaram historiadores e estudiosos perplexos. Estes conflitos, muitas vezes envoltos em mistério, destacam o lado mais incomum da humanidade, onde decisões impulsivas e eventos inusitados levaram a confrontos armados. Neste roteiro, vamos explorar 12 das guerras mais estranhas da história, cada uma revelando um capítulo curioso e inexplicável do comportamento humano em tempos de conflito. A Guerra do Balde de Carvalho em 1325 entre as cidades italianas de Bolonha e Modena começou por uma razão surpreendentemente trivial, um balde de madeira. Diz a lenda que soldados de Modena roubaram um balde de um poço em Bolonha, e os bolonheses consideraram isso um insulto imperdoável. O conflito resultante durou 12 anos, com batalhas intensas e perdas significativas para ambas as partes. O balde, até hoje, permanece em Modena como um símbolo deste conflito bizarro. A Guerra dos Emos em 1932 na Austrália, uma guerra inusitada ocorreu entre humanos e emos, grandes aves nativas que invadiram fazendas e destruíram plantações de trigo. O governo australiano decidiu intervir, enviando soldados armados com metralhadoras para abater os emos. Surpreendentemente, os emos se provaram adversários formidáveis, frustrando repetidamente os esforços militares. Apesar do uso de armas automáticas, a operação foi um fracasso, e a Guerra dos Emos permanece um exemplo de como a natureza pode resistir à tecnologia humana. A Guerra da Orelha de Jenkins entre 1739 a 1748 entre a Grã-Bretanha e a Espanha começou após um incidente em que o capitão britânico Robert Jenkins teve sua orelha cortada por guardas costeiros espanhóis. Jenkins apresentou sua orelha cortada ao parlamento britânico, e a indignação levou à declaração de guerra. Este conflito bizarro e prolongado acabou se entrelaçando com a Guerra da Sucessão Austríaca, mostrando como um evento aparentemente trivial pode desencadear uma série de conflitos globais. A Guerra do Futebol em 1969, um conflito breve entre El Salvador e Honduras, eclodiu após uma série de partidas de futebol durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. As tensões já existentes entre os dois países, exacerbadas por questões de imigração e disputas territoriais, explodiram em violência após os jogos. Embora a guerra tenha durado apenas 4 dias, ela resultou em milhares de mortos e feridos, demonstrando como paixões esportivas podem inflamar conflitos latentes. A Guerra dos Porcos em 1859 ocorreu em 1859 entre os Estados Unidos e o Reino Unido na ilha de San Juan, perto da fronteira entre Canadá e EUA. A guerra começou quando um fazendeiro americano atirou e matou um porco que estava invadindo sua plantação. O porco pertencia a um súdito britânico, e a escalada diplomática resultante levou ambos os lados a enviar tropas para a ilha. Felizmente, o conflito foi resolvido sem baixas humanas, mas destacou como um pequeno incidente pode levar a tensões internacionais. A Guerra dos Cachorros em 1870 na França de 1870, um conflito menor e pouco conhecido ficou conhecido como a Guerra dos Cachorros. 2 aldeões de aldeias rivais reivindicaram a posse de um cão vadio. A disputa escalou para uma briga, envolvendo mais aldeões e, eventualmente, resultando em um confronto armado entre as duas comunidades. Embora o conflito tenha sido breve e sem grande impacto histórico, ele ilustra como rivalidades locais e incidentes menores podem desencadear violência. A Guerra do Barril de Rum em 1889 na pequena ilha de Taboga, no Pacífico, em 1889, a Guerra do Barril de Rum começou quando um barril de rum foi roubado de uma taverna local. Várias facções da ilha acusaram umas às outras do roubo, e a tensão rapidamente se transformou em um conflito armado entre diferentes grupos. O barril nunca foi encontrado, mas o conflito levou à destruição de várias propriedades e ferimentos em muitos moradores. Este evento bizarro destaca como disputas sobre bebidas alcoólicas podem inflamar paixões e levar a conflitos.
A Guerra das Flores entre 1517 e 1521 foi um conflito ritualístico entre as civilizações Azteca e Tlaxcalteca no México pré-colombiano. Ao invés de lutar por território ou recursos, essas batalhas eram organizadas para capturar prisioneiros para sacrifícios religiosos. Embora os combates fossem reais e resultassem em mortes, o objetivo principal era religioso e cultural, não militar. Esta guerra peculiar demonstra como conflitos podem ter motivações completamente diferentes das guerras tradicionais, refletindo valores culturais e espirituais específicos. A Guerra da Páscoa em 1886 na pequena aldeia de Corovou, em Fiji, em 1886, a Guerra da Páscoa começou por uma disputa sobre o direito de decorar a igreja local para a celebração da Páscoa. Dois grupos de aldeões, cada um reivindicando a primazia na decoração, entraram em conflito físico que rapidamente escalou para uma luta armada. Embora sem fatalidades, a batalha causou várias lesões e destacou como rivalidades locais e disputas religiosas podem levar a conflitos intensos, mesmo por razões aparentemente insignificantes. A Guerra da Língua de Lua em 1860, ocorrida em 1860 em uma aldeia isolada na Romênia, começou quando dois irmãos discutiram sobre a pronúncia correta de uma palavra em seu dialeto local. A disputa tornou-se violenta, dividindo a aldeia em dois grupos que apoiavam diferentes versões da palavra. O conflito resultante, embora breve, deixou várias pessoas feridas e causou uma divisão duradoura na comunidade. Este evento inusitado mostra como até mesmo questões linguísticas podem desencadear conflitos acirrados. A Guerra do Tintureiro em 1780 teve início quando um tintureiro acusou seu vizinho de roubar sua receita secreta para tingir tecidos. A disputa comercial rapidamente se transformou em um confronto armado entre diferentes guildas da cidade, cada uma apoiando um dos lados. Embora o conflito tenha sido contido após a intervenção de autoridades locais, ele destacou a intensidade das rivalidades comerciais e a importância do segredo em certas profissões da época. A Guerra da Cerâmica em 1920 em uma pequena cidade na Espanha, em 1920, a Guerra da Cerâmica começou quando dois fabricantes de cerâmica rivais brigaram pela patente de um novo design de jarro. A disputa rapidamente escalou para um conflito físico entre os trabalhadores das duas fábricas, resultando em danos materiais significativos e ferimentos. A intervenção das autoridades locais finalmente restaurou a paz, mas o conflito demonstrou como rivalidades industriais podem levar a conflitos violentos, mesmo em uma escala local. As guerras mais estranhas da história nos lembram de que o conflito humano nem sempre segue a lógica ou os interesses tradicionais. Muitas vezes, rivalidades pessoais, disputas triviais e até mesmo eventos fortuitos podem desencadear violência e escalada militar. Estes mistérios da guerra revelam um lado curioso e, por vezes, absurdo da natureza humana, mostrando que a motivação para o conflito pode ser tão diversificada quanto a própria humanidade. Ao explorar essas guerras, somos lembrados de que a paz é um esforço delicado que requer vigilância constante contra os impulsos mais irracionais e imprevisíveis da natureza humana. Até a próxima!